Olá, hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Robinho é condenado em última instância a 9 anos de prisão na Itália. Governo americano pede que Putin opte por via pacífica na crise da Ucrânia. Angela Merkel rejeita oferta de cargo nas Nações Unidas. O atacante Robinho foi condenado na terceira e última instância a 9 anos de prisão por violência sexual na Itália. A Corte de Cassação da Itália, que equivale ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, negou nesta quarta-feira o último recurso e ratificou a condenação, tanto de Robinho como de seu amigo Ricardo Falco. A dupla foi condenada por agressões sexuais cometidas em janeiro de 2013 contra uma mulher albanesa numa boate em Milão. A vítima alega ter sido embriagada e abusada sexualmente por 6 homens, entre eles Robinho e o amigo Ricardo Falco. O caso contra os outros 4 envolvidos está suspenso. Apesar da condenação, Robinho e Falco não devem cumprir a pena. A Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros. A justiça brasileira teria que acatar a decisão italiana e fazer cumprir a pena em território brasileiro, o que não está previsto num tratado judiciário entre Brasil e Itália. Mas Robinho e Falco nunca mais poderão pisar na Itália e ainda correm o risco de serem presos em viagens pela Europa, caso as autoridades italianas emitam um pedido internacional de prisão. 20 anos após ser sequestrada pelas Farc, a política colombiana Ingrid Betancourt anunciou que deseja concorrer à presidência da Colômbia. Betancourt participará em março da consulta da coalizão Centro Esperança para ser candidata à presidência. O primeiro turno das eleições na Colômbia será realizado em 29 de maio. As pesquisas apontam como favorito o senador esquerdista e ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Betancourt se coloca pela segunda vez à disposição para concorrer à presidência da Colômbia. Ela era candidata presidencial pelo partido Oxigênio Verde em 2002, quando foi sequestrada por guerrilheiros das Farc. Ela ficou mais de 6 anos em cativeiro, até ser resgatada em 2008 pelas Forças Armadas da Colômbia. Betancourt então se afastou da política, se estabeleceu na Europa e regressava apenas esporadicamente ao país natal. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu nesta quarta-feira que a Rússia opte pela via pacífica na crise ucraniana. Blinken está em Kiev para reforçar o apoio americano ao governo da Ucrânia. Blinken segue viagem para Berlim, onde tem encontro marcado com representantes de Reino Unido, França e Alemanha para discutir a situação ucraniana. E em seguida terá uma reunião com o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, em Genebra, na Suíça. A situação na fronteira ucraniana segue no impasse. A OTAN decidiu reforçar as patrulhas aéreas sobre os países bálticos e os Estados Unidos anunciaram uma ajuda suplementar de $200 milhões à Ucrânia. Kiev e seus aliados ocidentais acusam a Rússia de estacionar uma grande quantidade de soldados ao longo da fronteira para uma eventual invasão. Moscou tem desmentido quaisquer intenções bélicas, mas que pretende apenas garantir a sua própria segurança. A ex-chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, rejeitou uma oferta de emprego das Nações Unidas. Merkel havia sido convidada pelo secretário-geral Antônio Guterres a presidir o Conselho Consultivo de Bens Públicos Globais da ONU, um dos projetos emblemáticos de Guterres visando uma reforma nas Nações Unidas. Merkel encerrou seu 4º mandato na chefia do governo da Alemanha há cerca de 6 semanas. Desde então, pouco se tem ouvido ou visto dela, e há muitas especulações sobre o que Merkel planeja fazer no futuro próximo. A única coisa certa é de que Merkel planeja publicar uma autobiografia que deve sair em 2 a 3 anos. Merkel fará sua primeira aparição política pública em meados de fevereiro. A ex-chanceler federal foi nomeada pelo grupo parlamentar de seu partido para representar a legenda na Assembleia Geral que vai eleger o próximo presidente da Alemanha. Ao que tudo indica, o atual presidente, o social-democrata Frank-Walter Steinmeier, será confirmado para um 2º mandato. As vacinas contra a Covid-19 com a tecnologia de RNA mensageiro não causam complicações na gravidez, segundo o comunicado da Agência Europeia de Medicamentos. O órgão sanitário europeu apontou que há evidências fortes de que as vacinas produzidas pela Pfizer, BioNTech e Moderna não causam complicações durante a gravidez,
tanto para as gestantes quanto para os bebês. Um grupo de especialistas analisou dados de 65 mil mulheres em diferentes estágios da gestação. Os efeitos colaterais identificados foram semelhantes aos observados na população em geral. A Agência Europeia de Medicamentos vai analisar também as outras vacinas licenciadas na União Europeia para possíveis problemas na gravidez, entre elas a da AstraZeneca e da Janssen. Um outro estudo, este divulgado pela Agência de Medicamentos da França, apontou que as vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro também não aumentam o risco de problemas cardiovasculares graves em pessoas com menos de 75 anos. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.